Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E como você já pôde ouvir pela introdução, se trata de mais um Drops, o quadro do Podcarro, onde a gente só tem 30 minutos para te falar tudo o que você precisa saber sobre o mundo sobre rodas. É compacto, é curtinho, é para caber no seu dia a dia, na sua vida. Então vamos que vamos, porque o tempo é curto e a história é longa. Bom, antes de mais nada, primeiro, se tá ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário, diga pra gente o que você tá achando do programa, isso importa demais pra gente. Siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. E, se você quiser fazer qualquer doação pro programa, a gente aceita de muito bom grado, qualquer valor ajuda bastante. É podcarro@gmail.com, lá no Pix. Quiser mandar um e-mail, é esse e-mail também. Enfim, não fique com dúvidas, mande mensagem pra gente. A gente abriu o DM no nosso Twitter, você pode falar comigo no @THERTLima. Entre em contato com a gente, fala pra gente o que você quer saber, o que você quer participar, o que você quer cornetar. A gente tá aqui pra te ouvir, porque o podcast é feito da gente que faz e de você que escuta. O tema do Drops de hoje é uma coisa que eu já queria falar no programa há muito tempo, e eu meio que já falei, junto com o Maurício Campelo, meu co-apresentador, alguns episódios atrás, quando a gente falou sobre o lançamento do Gran Turismo 7. É claro que para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de carro, que tá aqui hoje ouvindo o programa, é muito simples eu virar para você de repente, em algumas das entrevistas eu sempre faço isso, eu perguntar para você como você começou a gostar de carro. Cada um tem o seu motivo, mas para a grande maioria das pessoas, o primeiro contato com física, com dinâmica, com barulho de motor, com dirigibilidade, vamos ser bastante honestos, foi num jogo de corrida. Fosse num computador, fosse num console, num PlayStation, num Xbox, não importa. Até mesmo num Mega Drive, que é uma coisa que inclusive eu morro de saudades. Você provavelmente teve o seu primeiro contato com o automóvel e dirigibilidade dentro de um jogo de videogame. E é uma coisa que particularmente eu amo de paixão. Sinto saudades, inclusive, de jogar. Inclusive, meu Play 3 está parado há anos, né? Mas eu pensei, por que não levar pra galera não só os jogos que passaram pela minha vida, mas falar um pouco sobre a questão do videogame e do fã de automóvel, né? Do Petrolhead, do Gearhead, tanto faz. Você que gosta de carro e que muito provavelmente só começou a entender mais sobre isso por intermédio do jogo, por intermédio daquela sua conexão ali entre decidir o que o carro faria naquele determinado momento, completar um circuito, a galera que sofreu e ainda sofre tentando fazer as licenças do Gran Turismo. Bom, esse programa é pra vocês. Bom, quando a gente fala de jogo de corrida, é óbvio que eu poderia gastar um tempo gigante vindo desde a época do Atari e depois passando pelo Mega Drive. Nossa, a Sony fazia uns jogos... A Sega fazia uns jogos tão bons. Inclusive, Sega Rally, maravilhoso, meu primeiro contato com carros de rally na minha vida e onde começou essa paixão inegociável pelo Lancia Delta Integrale, que é uma coisa que eu amo perdidamente. Inclusive, eu espero no futuro fazer um programa só sobre esse jogo, porque esse jogo é muito bom. Principalmente se você jogou ele em simulador, desses que tem em shopping e tal, porque, meus amigos, que jogo legal. Que jogo legal, principalmente pra galera que gosta de rally. Mas, enfim, eu quis falar sobre isso porque o jogo, ele te dá a oportunidade não só de você descobrir como um carro funciona, mas também de entender dinâmicas relacionadas ao automóvel. Como assim? Por exemplo, quando a gente tá falando de um jogo profissional, tá? Eu tô falando, de repente, de um F1, de um Assetto Corsa, ou qualquer coisa do gênero relacionada a relacionada a eventos reais, né? Até mesmo um Gran Turismo, um Forza Motorsport, você tem ali circuitos reais. Então é a primeira oportunidade que você tem de estar sentado no conforto da sua casa, correndo em Spa, correndo em La Sarthe, ou La Sarthe, sei lá. Então você está tendo contato com o mundo exterior, com uma coisa relacionada a automobilismo e que pode servir de portas para outras categorias. Por exemplo, eu fui entender melhor a Fórmula 1 depois que eu vi vários circuitos da Fórmula 1 no Gran Turismo ou em outros jogos. Então, é uma maneira de você não só aprender, mas também de ficar muito mais conectado a esse mundo relacionado ao automóvel. É um pouco difícil até de elaborar as palavras porque são
tantos jogos diferentes, de tantos gostos, que fica até complicado a gente, sei lá, fazer um top 10, e realmente não dá pra fazer um top 10, porque senão esse drops não seriam drops, né? Seria um programa de 2 horas e 40. Mas eu acho que é interessante a gente falar, eu separei 3 jogos aqui, que são jogos que foram muito queridos na minha formação enquanto fã de carro, pra comentar com vocês. O primeiro jogo, tá? Um jogo de PC, que esse eu lembro com bastante afinco e eu vou explicar o porquê, que foi um jogo chamado Rally Trophy. E eu espero que eu tenha tido a paciência de colocar as imagens, então a galera que tá no YouTube vai conseguir entender melhor do que eu tô falando. Mas o Rally Trophy era um joguinho pra PC, totalmente ambientado nos rallies clássicos, né? A gente tá falando ali não do grupo A, não daquela coisa homérica que era um RS 2000, que era um Peugeot 205, MG Metro, enfim. Não aquela coisa absurda, eu tô falando dos rallies de outrora mesmo, um bagulho bem clássico. Você tinha Ford Escort RS 200, você tinha Opel Kadett, você tinha Mini Cooper S, você tinha, se eu não estou enganado, o Lancia Stratos também, mas o Lancia Full VHF, tração dianteira, incrível, mas tipo, incrível mesmo, Saab 99, cara, 99 não, 96, ou era 94? Vamos checar aqui meus alfarrábios rapidinho. Putz, nenhum nem outro, Saab 96 e seu incrível motor V4. Nossa, cara, que época boa. Nossa, eu perdi tantas horas naquele jogo. E era engraçado porque foi um dos primeiros jogos de PC que eu tive. Eu fui ter acesso à internet muito tarde, né? Então meu PC basicamente era pra mexer no Paint, fazer trabalho de escola. E esse jogo, que vinha num CD-ROM, né? Pra você aí, pirralhinho, que não faz ideia do pra que serve um CD hoje. Sim, você comprava um CD na banca, ou na banca ou no supermercado, colocava no espaço para CD do seu computador. Notebook era uma coisa só para quem tinha para trabalho, era aquelas torres enormes. E você fazia todo o processo de instalação, dependendo do computador, rodava, que era uma porcaria, mas o jogo também já era bem downgrade, então você não tinha muita dificuldade. E dirigir no teclado sempre foi um problema, né? Pra galera hoje que joga Aceto, que joga até mesmo Forza, computador, enfim, tanto faz, a galera usa controle, os mais afortunados usam volante e tal, mas eu sempre dirigi no teclado porque não tinha condições. E aquele jogo, apesar de ser simples, ele requeria uma dirigibilidade e um reflexo absurdo, porque a gente tá falando de stages de rally em locais com bastante desníveis de elevação. Você corria na Rússia, você corria na África, inclusive os stages da África eram terríveis, porque eles eram bem longos, a iluminação era terrível, você tinha que reparar o carro e escolher se você fazia investimento na suspensão, se melhorava a caixa, se reparava a carroceria, o carro não podia puxar, enfim. Era uma experiência muito direta de como seria um rally das antigas, né? Você tem que obedecer ao seu navegador, prestar atenção às indicações que aparecem na tela para você poder entender a graduação das curvas, se era a curva 1, se era a curva 3, se era mais forte, se era mais aberta, se você podia fazer ela com o pé embaixo, se você tinha que reduzir. Atenção aos pulos, né? Eu tenho isso gravado na minha mente até hoje. Você do nada tentando dirigir tranquilo pra bater o tempo, afinal de contas é um rally, e do nada o navegador grita overjump, e você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Mas não, é só um desnível que tá na frente da pista e o carro pula. E você tem que controlar, porque quando ele bate no chão, tudo treme no carro e você não sabe pra onde ele vai. E no teclado era um bagulho bizarro, né? Estamos falando aí de um computador de pelo menos 20 anos. Enfim, era um negócio bizarro. Eu acho que eu peguei esse jogo em 2004, assim, um bagulho, não sei nem se vocês estavam nascidos, mas era muito legal mesmo. E foi o meu primeiro contato com o rally, pra falar a verdade. Eu gosto de rally, eu não acompanho, mas eu sempre gostei dessa braveza que o jogo exige, né? Porque você tá correndo num ambiente que não tem aderência. Então, qualquer deslize, você vai beijar uma árvore, você vai cair com o carro na vala, você vai capotar e potencialmente morrer. Então, você precisa ser o mais afiado dos pilotos. E o legal desse jogo era a grande variedade de carros que você tinha. Como eu falei, Mini Cooper S, Alfa GTV, Giulietta ou GTV? Acho que era Giulietta, enfim. Alfa Giulietta, você tinha o Opel Kadett, você tinha o Ford Escort,
você tinha o Lancia Fulvia, depois o depois o Stratos. Enfim, eram diferentes níveis de dirigibilidade, de controle, de manejo. A gente tá falando de tração dianteira, tração traseira, motor na frente, motor atrás. Fiat 500, Fiat 600, que era um bicho. E era terrível de guiar em situações de neve, por exemplo, porque o motor e a tração estão lá atrás, mas mesmo assim você não tinha aderência suficiente. Olha, se eu tivesse que recomendar pra vocês que gostam de jogos retrô e estão com tempo, e muito provavelmente você consegue achar esse jogo pra jogar pelo computador sem precisar de CD, porque obviamente nem se vende mais CD no mundo, mas ela é muito legal. É muito legal, é uma experiência bem enriquecedora, principalmente pra galera que não tá acostumada aos rallies de antigamente. Né? Hoje, tudo bem, a gente tá falando de Yaris, de Polo, WRC e tudo mais, mas era uma condução muito mais crua, eram carros de linha, não eram mais gaiolas com 600 cavalos. A gente tava falando de potências reais, mexidas com carburação e tudo mais, mas que eram mais fidedignas. E é bem legal parando para analisar desse ponto de vista. E isso nos leva ao nosso segundo jogo. Também um jogo para PC. Eu não sei se vocês tiveram contato com esse jogo, mas até porque ele é meio underground assim, mas tipo, foi o meu primeiro contato real, não com rally, com nada do gênero, mas com uma coisa muito próxima do que seria um GTA, por exemplo. Muita gente conhece esse jogo por causa de um New Beetle amarelo, né? E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Midtown Madness. Esse jogo é incrível. Já começa aí. É um jogo muito velho. É um jogo de 1999. E com os gráficos, assim, tosquíssimos. Mas entenda, início dos anos 2000, você não tem acesso à internet direito. Você, no máximo, tem um amigo que comprou o CD desse jogo e você vai na casa dele pra jogar isso. E depois ele te grava o CD pra você colocar no seu computador. Olha a logística desgraçada pra você conseguir jogar. E, meus amigos, que jogo sensacional. Nossa, que nostalgia sensacional. Não tem outra palavra. Esse jogo, ele é desenvolvido pela Microsoft, né? E você tinha que fazer várias missões dentro da cidade de Chicago. Se eu não tô enganado, vou até olhar. Chicago. Então, era basicamente o mais próximo que você teria de uma condução free roam, ou seja, você dirigir livremente pela cidade sem necessariamente ter que cumprir uma gameplay ali de cumprir checkpoints, coisa do gênero. Você poderia se quisesse, mas teoricamente você poderia dirigir tranquilamente e explorar o mundo aberto que o jogo oferecia. E você começava ali com 5 carros. Era um New Beetle, uma Ford F350, que para padrões brasileiros é uma coisa que você não ia ver nunca, um ônibus, galera busóloga aí, forte abraço, e do nada um caminhão. E o que diz aqui a página do jogo na internet é um Freightliner Century. Então é aqueles big rigs americanos gigantes, e tipo, a joia da coroa desse jogo não é o mundo aberto, não é a grande variedade de carros, mas sim o fato de que você conseguia dirigir em terceira pessoa. Eu sou um fã descarado de dirigir em terceira pessoa, com a visão do painel, com o volante mexendo, com um painel que passa informações, um velocímetro. Isso é incrível. Isso é o sonho de toda criança que gosta de carro, é conter o máximo possível de informações de outros carros na própria cabeça. Pode ser que para você seja um pouco diferente, mas para mim isso é a síntese de você querer aprender mais sobre carro. Porque você está gravando aquelas informações. O painel do New Beetle, aquela coisa plástica, o painel cinza, aquele vasinho de flor do lado do volante. Aquilo era de um detalhismo incrível. Eu lembro que nesse jogo você também tinha se eu não me engano, um Cadillac Eldorado, daqueles final dos anos 90, né? Então, nada comparado aos anos 60, aquela coisa já com North Star e tudo mais. Devia ser até tração dianteira. E você tinha também um Mustang. Inclusive o Mustang SL95, que para alguns é o bicho papão depois do Mustang 2, mas para mim era sensacional. No Brasil era o grande carro de pagodeiro, jogador de futebol, então adoro. Muito legal mesmo. Então, tanto que esse jogo me motivou na época a comprar uma miniatura desse carro que eu tenho até hoje. E tipo,
você ter acesso àquela deslumbrante tecnologia na sua cara, no conforto da sua casa, de frente para a tela do seu computador, era uma coisa que valia ouro. Valia ouro puro, porque você podia finalmente dar asas ao fato de você querer conhecer o mundo dirigindo e você poder fazer. É óbvio, a gente tá falando de um jogo jogado no teclado, então a dirigibilidade não é lá essas coisas. Qualquer coisa você tá a 100 milhas por hora e você não desvia do tráfego. Você passa por cima dele. Mas, tipo, pra um jogo que é de um gênero de corrida, pra computador, que, segundo diz o site aqui, tinha opção de multiplayer, eu nunca cheguei a ver isso, provavelmente devia ser via internet. Mas, cara, era muito divertido. Era uma jogabilidade simples, você podia zoar, você podia ser perseguido pela polícia dentro do jogo se você fizesse muita merda. E, tipo, a densidade dos pedestres, do tráfego, até mesmo dos carros de polícia, era uma coisa que inspirava muito no mundo real. Então, você não se sentia deslocado num jogo futurista e tudo mais. Ah, mas Rodrigo, eu gosto de jogos que não tem nada a ver. Eu adoro, por exemplo, Mario Kart. Beleza. Acho incrível também. Só que eu sou fã de uns jogos de corrida um pouco mais realistas, né? Tem meu coração esse tipo de coisa, porque é uma coisa que eu consigo projetar várias ideias malucas que eu tenho na cabeça. Então, Gran Turismo, Forza e o Midtown Madness tem essa visão muito realista das coisas, eu gosto bastante. Inclusive... Não, vou falar isso depois. Não, vou falar isso agora. Já pedindo desculpas ao apresentador completamente confuso das ideias, pois novamente no Rio de Janeiro estão quantos graus agora? 31 graus de noite, então está terrível, meus miolos estão fritando, mas a gente vai levar esse programa até o final. Agora, vamos andar para os consoles. E meus amigos, eu espero que isso não renda discussões entre PlayStation e Xbox, que eu acho essa discussão ridícula, já deixo logo de aviso, porque os dois são muito bons. Mas você que quisesse ter uma experiência de jogabilidade que não fosse um Gran Turismo, né, mais pra galera da Microsoft, ou pra galera que não queria jogar porque Gran Turismo é uma coisa para lá de técnica, você tinha muitas opções de jogos que poderiam passar esse mesmo frenesi de você dirigir louco por aí. E um deles, que tem um lugar assim bem marcado na minha vida, é Driver São Francisco. Não tem como não recomendar esse jogo. Eu não sei se saiu para Xbox, eu acho que sim, mas eu joguei para Play 3 e é incrível. O plot é uma coisa completamente absurda, é um detetive que tá em coma e consegue dirigir enquanto tá em coma, então você pode simplesmente ignorar completamente a história e se render ao jogo. Porque não só você tá podendo dirigir os carros que são oferecidos, e creia em mim neste momento, são muitos carros oferecidos, desde um Fiat 500 até um Ford Gran Turino, passando mais que até pelo GT40 e Lamborghini, enfim, é um frenesi de um monte de carro, é uma miríade de coisas, mas você poder se teletransportar para carros que são NPCs, né, que estão ali compondo o tráfego do jogo, é uma coisa de louco. É muito legal porque você numa hora tá dirigindo uma carreta, na outra você tá dirigindo um Cadillac que é Escalade, na outra você tá trocando por uma Dodge Ram, uma SRT10, sabe? Ou o Dodge Challenger do protagonista. E você pode fazer de tudo. E esse jogo é tão incrível que ele tem muito essa pegada da jogabilidade inspirada em filmes dos anos 60 e 70. Então tem muita referência... E 80 também. Então tem muita referência de... Agarra-me se puderes... tem também Starsky and Hutch, que é uma série policial americana que virou filme também. Você tem Vanishing Point, que é Corrida contra o Destino. Tem mais o que... Putz, eu não vou lembrar agora. Os Gatões. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E o meu favorito, assim, de verdade, é você poder dirigir aquelas banheiras americanas dos anos 70, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Dodge Monaco, né? Um sedã full size dos anos 70 que a polícia americana adorava usar. Quadrado, completamente ineficiente, motor V8 de, sei lá, 7 litros na frente e completamente bobo em curvas, porque você tem que levar todo aquele peso pro carro conseguir contornar e ele sai de frente, que é um terror. E
o perfeccionismo, é difícil dizer perfeccionismo porque nada é perfeito, mas o detalhismo desse jogo é tamanho que você consegue ouvir o girar da turbina de um Fiat 500 Abarth na lenta. Quando você dá aquela aceleradinha ali pra tirar ele da imobilidade. Isso é detalhismo puro. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Sabe? Eu não ia nem falar desse jogo aqui, mas eu lembrei disso agora e isso não pode passar. Esse jogo é muito bom. É tipo, bom mesmo. Se você não tiver nem aí pro modo história, e eu já adianto, o modo história é curtíssimo. Você mata esse jogo aí em menos de uma semana, mas de você jogando normal, tá? Jogando que nem gente. Né? Se você virar uns 2 dias aí, você zera esse jogo, talvez até menos. E tipo, é muito legal, porque é um mundo aberto, é muita possibilidade, a gameplay não te atrapalha, os NPCs estão bem distribuídos, é legal. É legal, é o mais próximo do real e do arcade que você pode chegar, e é muito divertido. Outro jogo, agora mudando completamente, antes de eu falar do último, que é bastante legal, e que tem uma pegada bastante GTA mesmo, e que eu acho que saiu para Xbox e para Play 2, é Simpsons Hit and Run. Pra quem não sabe, um jogo totalmente inspirado em Springfield, na cidade dos Simpsons, mas com uma jogabilidade bastante GTA, ou seja, você consegue não só dirigir em mundo aberto, mas também cometer, abre aspas, crimes. Né? Você pode sair atropelando gente, quebrando poste telefônico, cabine telefônica, poste de luz, essas coisas, abarroando carros, roubando carros. E isso com os personagens do jogo, né? Bastante bem distribuído. E se você fizer muita merda, a polícia vai atrás de você. E se você for pego, você é multado. E é muito bom. Mas, tipo, bom demais. Demais, demais, demais. Não tem nenhum jogo dessa lista que eu possa recomendar mais do que este. Principalmente pra galera que gosta de Simpsons, porque é lotado de referências, os carros estão bem dispostos, o sedã da família Simpson, a Canhoneiro, o foguete do Bart, o Corvette da Malibu Stacy, que é uma boneca que a Lisa adora, tá no jogo. Então é muito legal, mas legal mesmo. Já deve ter algum maluco que já deve ter passado isso para emulador, para PC, então vale a pena, super a pena jogar. E é até legal, porque eu vou falando desses jogos, eu vou lembrando. E tipo, eu fui muito feliz jogando isso. Mas muito feliz mesmo. Então, se você tiver oportunidade, tiver a fim de gastar legal, ou até mesmo você que tem um emulador aí, ou que você que quiser comprar um videogame, comprar um Play 2 e jogar, vale super a pena, porque te traz toda aquela jogabilidade de época, toda a dificuldade, toda a logística que você tem que ter na cabeça de como levar um personagem de A até B pra fazer a missão. Enfim, é muito incrível. Assim, incrível em 1000 motivos diferentes. Só que é óbvio que eu não poderia falar de jogos de corrida sem mencionar o jogo que mudou, mas assim, mudou legal a cabeça do fã de carro. Não tô falando de Gran Turismo, não tô falando de Forza, não tô falando de nada que eu falei até agora. Tô falando de Midnight Club, especificamente Midnight Club 3 Dub Edition Remix. O nome é gigante, mas o jogo também é. Por quê? A gente tá falando de um jogo que se ambienta em Los Angeles, se eu não estou enganado, e no caso do remix, também em Tóquio. Então é uma loucura. Você tem toda aquela aura do mundo da personalização dub dos anos 2000, que é carro grande, rodona, Aro 22, você tá falando de Lincoln Navigator, de Escalade, de Mercedes Classe G, tá falando da galera que faz lowrider, tá falando de Impala, tá falando de Monte Carlo, tem moto, tem a cena tuner com os importados vindo do Japão, de tração dianteira, tem Lexus, tem Mercedes, tem tudo, tem absolutamente tudo. E você não só faz baseado em corridas de rua, como você pode correr no Japão, velho. Eu não vi nenhum outro jogo de mundo aberto que deixa você correr nas ruas de Tóquio. Pode ser que tenha, você tá aí livre nos comentários pra me falar se tem ou não, mas eu não lembro e nunca vi. E esse jogo tem um lugar especial no meu coração, porque eu joguei horas e horas e horas e horas e sinto saudade de jogar esse jogo, porque era muito bom. Tinha umas coisas malucas? Tinha. Você conseguiria dirigir em 2 rodas? Sim.
Se você pressionasse o nitro em carros na classe de Muscle Car, o carro levantava e fazia que nem carro de drag, de arrancada? Fazia. Você conseguia empinar a moto? Conseguia. Mas era de louco. Era uma coisa de louco. E, tipo, óbvio que é pra mesma puxa-sardinha pro mesmo lado do Need for Speed, né? Que antigamente você tinha que chunar o carro pra ele ficar minimamente atrativo, ganhar pontos. Mas hoje eu acho que em respeito à história do jogo, eu acho que seria legal trazer uma coisa parecida com isso de volta, sabe? Numa estética retrô, porque já se passaram 20 anos. Mas é legal ver esse tipo de coisa porque era uma época saudável, sabe? Você jogava sem preocupações, você não tinha acesso direto com aquilo ali, a galera só vinha a cultura dub, a cultura de tuning em revista ou na televisão, né? Ainda que mal e porcamente. Então era a sua chance de ficar conectado com as últimas tendências do automóvel, né? Hoje, se você quiser fazer isso, ou você joga Forza, ou você joga Gran Turismo, ou você joga Assetto Corsa para PC. Então, eu sinto falta desses jogos arcade malucos que cimentam a vontade de querer aprender, de jogar, de se divertir, não para baixar tempo, mas simplesmente para poder extravasar aquela energia que você tem de querer aprender, de querer conhecer, de querer mexer em carro. Cara, dá pra você escolher a cor do neon, o tipo do som, do escapamento. O escapamento você escolhia por marca. Eu lembro que eu só escolhia escapamentos Borla porque eram sempre os melhores e hoje eu vejo que são também. Então é importante trazer aquela linguagem de customização de volta, porque eu acho que não só teria público pra gente que tá ficando velha, mas também para as novas gerações, para elas aprenderem que isso foi um recorte histórico, que foi uma coisa legal, que pode ser bem aproveitada no mundo de hoje, que pode fazer aquele revival, que pode fazer a gente voltar a ser criança. Por que não? Porque era tão legal, então acho que vale super a pena a gente se agarrar a essa ideia e trazer o mundo de antigamente dos jogos de corrida, né? Pra gente voltar a se divertir, não só ficar passando raiva em lobby e gente que não sabe jogar. Então, minha gente, essa foi uma pequena visão uma visão geral sobre os jogos de corrida, né? Aquela conversa que a gente tem aqui no Drops. Então, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Próximo sábado a gente traz mais novidades dentro da sua revista eletrônica automotiva semanal, que é o Podcarro. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e a gente se vê na semana que vem com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.